Vamos lá, a musiquinha tá tocando, já começou o Jornal da Difusora em sua primeira edição, na bancada com o Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Estamos juntos até as 2h15 com a informação dos bastidores da política, os corredores do poder em destaque para você. O Maranhão inteiro de audiência com a gente agora, hein? Olha que o nosso estado não é pequeno não, hein? 217 municípios, todas as regiões agora interligadas através da informação. Vamos juntos, 1h15 agora. Destaques desta quinta-feira. MDB dividido é o primeiro a realizar convenção no estado de olho nas eleições de outubro, hein? Fique ligado que a gente tem os detalhes aqui. Pastor Bel anuncia que vai ser suplente de Roberto Rocha para o Senado. Rodoviários ameaçam novamente cruzar os braços na capital. Nós vamos ver ainda. Antes tarde do que nunca, depois de cobranças constantes, o Procon começa a fiscalizar preço dos combustíveis aqui na capital. E o Fachin deu 5 dias para o Bolsonaro se pronunciar sobre reunião com embaixadores contra as urnas. Você vai ver também, agora é oficial, após convenção, Lula e Alckmin formalizam um chapa. Agora, no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, que bom saber que você está com a gente, hein? Aqui o Jornal da Difusora até as 2h15, vamos lá? Você vai mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 989-9196-8622. Você manda sua mensagem e diz para a gente qual a cidade que você está aqui no Maranhão acompanhando o nosso programa, qual é o bairro que você acompanha aqui na capital também, tá bom? Vamos para Brasília, capital federal, com muitas informações. Semana fechando, Raniele Veloso, com muitas informações. A primeira delas que você destaca é o Fachin dando prazo aí para o presidente Bolsonaro sobre aquela reunião com embaixadores que você também destacou aqui no Jornal da Difusora, né? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Não tem gente por aqui no Congresso Nacional, mas não falta notícia, principalmente em Brasília. E olha, nós temos aí imagens do despacho do ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também do STF, nesse caso, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, dando um prazo de 5 dias para o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestar sobre a reunião da última segunda-feira, com cerca de 40 embaixadores, no qual ele exibiu em PowerPoint algumas informações questionando a segurança das urnas eletrônicas e também do sistema eleitoral no Brasil, falando que houve fraudes, inclusive informações que já foram desmentidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e também por cerca de 60 entidades que se manifestaram através de notas apoiando o sistema eleitoral brasileiro. Só lembrando que o presidente, não é a primeira vez que ele se posiciona dessa forma, ele teve o apoio da ala militar para a organização desse evento, contrariando a ala política. Agora a gente vai acompanhar o prazo e o que o presidente vai responder sobre esse encontro. As ações partiram principalmente de partidos da oposição, PDT, PCdoB, PT e Rede Sustentabilidade. Eles pediram, inclusive, a retirada do conteúdo do YouTube, que até agora negou, porque eles não viram nenhuma violação, e também das redes sociais do presidente e do Canal Brasil. De acordo com eles, além de ferir o Estado Democrático de Direito, ele também fez propaganda partidária antecipada, porque usou toda a estrutura de governo para repassar essas informações inverídicas. Adalberto. Ô, Raniele, vamos falar sobre a chapa Lula-Alckmin. Parece que estava previsto para agora a hora do almoço, é um evento, inclusive, que ia ser transmitido pelo YouTube, mas está meio atrasado. Mas, enfim, a chapa vai ser oficializada, né? Pois é, o evento de agora é só mesmo a coletiva, para dar esclarecimentos sobre essa convenção. A convenção já ocorreu agora pela manhã em um hotel em São Paulo, não tinha muita gente, foi mais para cumprir um protocolo, porque vocês lembram que eles já tinham feito um evento em maio para lançar essa pré-candidatura de Lula e Alckmin, né, quando o PSB fechou o acordo com o PT. Portanto, a presidente da sigla do PT, a Gleisi Hoffmann, ela logo em seguida, a reunião a portas fechadas com a executiva nacional do PT, disse que foram deliberados e aprovados os seguintes temas: o lançamento do nome de Lula à presidência da República, de Alckmin do PSB à vice-presidência e também a união dos outros partidos que fazem parte da Federação Brasil Esperança, que é PT, PCdoB, IPV,
além dos outros partidos que vão estar com eles na coligação, que é PSB e a outra federação, Rede Solidariedade, Rede PSOL e também Solidariedade do Paulinho da Força. Então, esses partidos estão unidos aí nessa chapa. Só lembrando que é a 6ª vez que Lula concorre à presidência e nas eleições, nas convenções de 2018, ele também não esteve presente. Hoje, ele está em agenda pelo Nordeste, no estado de Pernambuco, o estado de origem dele, onde ele cumpre uma série de compromissos com o Geraldo Alckmin. Mas nas convenções de 2018, ele estava preso, porque ele tinha sido condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Adalberto. Aniele, para fechar, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes da convenção do MDB, a primeira aqui do Estado em relação às eleições de outubro, mas há alguns dias você conversou, inclusive, com o Hildo Rocha, que é deputado aí do MDB, falando de uma espécie de tendência já no partido. É isso, a gente já mostrou aqui várias entrevistas de integrantes do MDB, que tem representação aqui na Câmara, falando sobre uma tendência. Vocês lembram aqui da entrevista do Victor Mendes e semana passada, antes do recesso, eu conversei com o deputado federal Hildo Rocha. Essa entrevista ainda não tinha sido exibida, a gente resgatou para mostrar aqui para vocês que até semana passada já tinha uma espécie de consenso, coisa que parece estar indefinido hoje. Vamos escutar o que ele disse. O MDB tem uma chapa de deputados federais. O MDB está trabalhando para eleger deputados, principalmente deputados federais e deputados estaduais. Nós queremos eleger pelo menos 4 deputados federais, 5 deputados estaduais. Esse é nosso objetivo, é nossa meta. Em relação ao governo, ao Senado, nós ainda estamos em discussão. A probabilidade muito grande de se apoiar a candidatura do governador Carlos Brandão. Então, há essa disposição da maioria dos membros, mas até lá ainda vamos estar conversando e ver se realmente vai ser feito, se essa decisão será tomada com base no que eu vejo lá na maioria de apoiar o Carlos Brandão. Olha aí, até semana passada eles tinham um nome que estava sendo mais cotado, mas a variação na Bolsa de Valores é alta. Aí eu deixo essa missão para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Raniele Veloso ao vivo de Brasília, falando sobre o MDB. Eu aproveito o gancho para ouvir John Coutrin. Está mesmo dividido o partido, John Coutrin? A gente ouviu aí o deputado Hildo Rocha. O que dizem outras lideranças do partido? Boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Gisele, Eduardo. Boa tarde a todos que estão em casa, nos prestigiando com sua audiência também na rádio. Bom, o Hildo Rocha deu uma entrevista falando que ontem aconteceu uma reunião da executiva estadual do partido. E nessa reunião da executiva, segundo o Hildo Rocha, não teria ficado definido, né? Ou seja, estaria em aberto, essas palavras do Hildo, estaria em aberto o candidato a governador e a senador do MDB aqui no Maranhão. Ele disse que isso foi decidido em reunião da executiva do partido ontem ainda, porque a convenção acontece hoje, né? Ou seja, já queriam sair dessa reunião da executiva já com encaminhamento para não haver nenhum tipo de divergência dentro da convenção. Bom, isso segundo o Hildo. Aí eu fui, claro, procurar outras fontes para saber o que aconteceu nessa reunião. Conversei com algumas delas, entre elas o vice-presidente estadual Roberto Costa, deputado estadual Roberto Costa. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que há realmente colegas, membros do partido que pensam diferente, né? Mas que, segundo Roberto Costa, hoje a ampla maioria dos delegados, né, cerca de 180 delegados, hoje estão propensos à tendência apoiar, segundo as palavras dele, a chapa majoritária do governador Carlos Brandão. O que ele quer? Fechou a questão, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, chapa majoritária quer dizer o seguinte, não só apoiar o Brandão como camarão, mas também apoiar o Flávio, ali a reboque, né, na chapa majoritária. Isso, as palavras do Roberto Costa. Ele falou que isso foi, né, um encaminhamento que há hoje pela maioria do MDB, reconheceu as divergências, como o próprio Hildo Rocha e outros também, mas ele disse que hoje a maioria está pró-Brandão, Camarão e Flávio Dino, né? Eu vou fazer o seguinte, John, a gente vai continuar com você e com os outros colegas já, porque agora a gente tem um chamado ao vivo lá do local onde vai acontecer a convenção do partido, do MDB. Daqui a pouquinho os nossos colegas complementam aqui com notícias que tem, inclusive, dos bastidores. Mas o Ciro Mineiro está ao vivo e fala com a gente agora no local onde vai ser realizada a convenção. A gente vê pelas imagens que já há uma movimentação aí nesse momento, né, Ciro? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Adalberto, a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Já existe uma movimentação aqui no local, no espaço onde será realizada essa convenção do MDB aqui na capital maranhense, né? É importante a gente frisar que é a primeira convenção que ocorre aqui na capital, né, dentro desse prazo que foi estipulado para a realização de convenções. Aqui no espaço já há uma movimentação também de pessoas finalizando, né, trabalhando aqui na montagem do espaço, preparando esse espaço exatamente para logo mais receber, né, os pré-candidatos a deputado federal e também a deputado estadual. A gente estava ouvindo ainda há pouco a análise de vocês aí no estúdio, Adalberto, e falando, né, que ainda existe aí uma certa indefinição em relação a nomes, né, tanto ao governo como ao Senado, mas também o MDB segue dividido em relação ao pré-candidato à presidência da República. É isso mesmo, viu? Durante essa semana, muito se ventilou, se falou sobre a possibilidade do MDB apoiar a pré-candidatura, né, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. Mas conversando com a assessoria, né, do próprio MDB, de pessoas que já estão presentes aqui para a realização dessa convenção, existe uma indefinição, inclusive, sobre quem apoiar nesse primeiro turno a presidência da República, já que o MDB, né, terá um nome lançado à presidência da República, que é Simone Tebet. Então existe toda essa indefinição também, coisas que aqui no Maranhão serão definidas, ao que tudo indica, nessa convenção. Importante destacar que essa convenção de hoje deve aí anunciar nomes, né, deve lançar nomes, né, de candidatos a deputado federal e deputado estadual. O MDB aqui no estado não terá um candidato próprio nem ao governo e nem ao Senado federal. A previsão é que essa convenção tenha início daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, mas o ponto alto, de acordo com a assessoria, é que ocorra somente no final da tarde, às 6 horas da tarde, que é quando terá a presença, né, de todos os, então, pré-candidatos a deputados estaduais e deputados federais. Eu vou pedir para que o nosso repórter Wellington Barros, nosso repórter cinematográfico Wellington Barros, mostre mais um pouco aqui, né, de todo esse trabalho que está sendo realizado aqui nesse espaço, que é o Piccadilly Center, que fica aqui nas proximidades da rotatória do quartel do Comando Geral, né, aqui no bairro do Calhau. As pessoas trabalhando já nos preparativos exatamente para a realização dessa convenção. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Falamos ao vivo, portanto, vai começar daqui a pouco essa convenção do MDB. Eu repito, é a primeira do partido de olho já nas eleições, já como parte das eleições, já dentro desse calendário, dessa janela aberta para as convenções aqui do nosso estado, no caso, o MDB. Vou voltar com o John, que estava complementando a informação, depois os colegas podem participar também ainda sobre esse tema. John? Só para arrematar, né, Adalberto, aquilo que o Hildo Rocha falou, que está indefinido, está em aberto o candidato a governador e senador, nas palavras do Hildo Rocha. Já o Roberto Costa, por outro lado, ele disse que há uma maioria hoje formada em favor do Carlos Brandão, da chapa majoritária do Carlos Brandão, que inclui também o ex-governador Flávio Dino ao Senado. Não é? Ele disse hoje que, conversei com ele pelo telefone, que essa maioria está encaminhada entre os delegados do partido, algo em torno de 180 delegados, que devem, né, votar, porque vai ser uma convenção que vai ser colocada as teses, digamos assim, teses, né? E vai ser colocada ali, por exemplo, apoio o Brandão, apoio o Camarão, Flávio, quem vota na maioria dessa forma, de delegados. Então isso vai ser colocado em apreciação na convenção do partido, e ele disse que hoje a maioria dos delegados está nessa tendência de apoiar o Brandão e a chapa majoritária completa, incluindo o ex-governador Flávio Dino ao Senado. Kate, nesses dias que antecedem a convenção, a governadora Rosana Sarney ainda não se manifestou, né? Não, de forma alguma. Ela está silenciosa, inclusive deixou um pouco as redes sociais, ela que utilizava bastante, né, para fazer críticas ao ex-governador Flávio Dino, que inclusive ela é uma das que está indefinida, né? E o que a gente observa aí no cenário do MDB é que até hoje a própria Rosiana, ela se limita a falar sobre o assunto. O Roberto Costa já em algumas oportunidades disse algumas coisas, mas que foi imediatamente contestada por diversas figuras do próprio MDB. E agora a gente vê a fala, né, do Hildo Rocha
sobre essa indefinição. E é interessante que o MDB, né, marcou essa convenção para daqui a pouco, às 14 horas, e está atrasado, inclusive, aí na confecção do espaço, né? Então, você já vê que essas características, né, que permeiam aí o MDB estão bastante complicadas. O fato, Adalberto, é que a gente realmente vai ter que esperar aí até o fim do dia para ver o que vai se configurar. O John falava aí, eu penso, John, que a tarde vai ser de muita defesa, viu? O pessoal vai ter que defender bastante ali para poder ter uma uniformidade ali no que diz respeito a partido, né? Porque até agora essa sigla, né, o nome partido em si, está fazendo muito juiz ao MDB, que está completamente partido, viu? Estou em cima da hora aqui, eu vou ouvir Eduardo Ericeira. Boa tarde, Eduardo. Pois é, Adalberto, Kate, defesa e debate também, né? Muito debate hoje. Boa tarde a você, Adalberto, Kate, John, também Geisel, a todos que nos acompanham. Quem já foi o MDB, né? Mas, assim, falando, tem sua importância, claro, é um partido importante ainda, tanto que nacionalmente vem sendo disputado por pré-candidatos, mas o Ciro falou bem, né? Não tem nenhum pré-candidato ao governo do Estado, nem compondo chapa como vice, nem compondo chapa como Senado. Em outros anos anteriores, era muito difícil pensar nessa conjuntura, né? O MDB não está colocado em uma dessas três posições, ou ao governo, ou a vice, ou ao Senado, encabeçando uma chapa. Mas fato que, claro, tem um partido, tem sua importância nacionalmente, inclusive, como eu disse, é disputado por pré-candidatos à presidência da República. Fato é que o MDB ainda vem bem rachado ainda, a gente tem informações de bastidor, o John já trouxe aqui, a Ranieri também, que o Wildo Rocha não está compactuando, inclusive nacionalmente, né? Ele apoia a Simone Tebet, que é a pré-candidata do partido, enquanto o MDB tem conversa aí com o pré-candidato do PT, o ex-presidente Lula. Aqui também no estado do Maranhão há essa indefinição, claro, tem que se respeitar os políticos de mandato, como por exemplo o próprio Wildo Rocha, a ex-governadora Rosiana Sarney, que também tem um poderio muito grande, tem um nome muito grande, o ex-senador Robão Filho, o deputado estadual Roberto Costa, são pessoas conhecidas que já ocuparam ou ocupam, né, algum mandato. Então, de fato, é importante, mas são 80 delegados. Então, promete ser uma tarde de muito debate. Esses grandes caciques, né, os nomes aí importantes dentro do MDB, deve chegar já mais para o final da tarde. Eu tive essa informação, mas por volta de 5 horas da tarde devem estar chegando. Promete ser ainda de muito debate, já que ainda não há uma definição, claro, de bastidor, uns apoiando a pré-candidatura do governador Carlos Brandão, mas outros apoiando também outras pré-candidaturas. O debate para o governo e também para o Senado promete ser acalorado ainda na tarde, na convenção, e noite também, claro, na convenção do MDB. Nós vamos acompanhar e trazer logo mais no Jornal da Difusora, segunda edição, mais detalhes sobre essa convenção. E amanhã aqui a gente debate o assunto também, inclusive com as informações de bastidores deste ato político que acontece hoje. 1h mais 33 minutos, 1h33. Um recado para você, hein? Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy 147 na Jordô e a Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22, no bairro Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. Vamos girando com a pauta, dá tempo ainda, a gente daqui a pouquinho já vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas eu quero ouvir Geisel Marques dar o seu boa tarde. Inclusive, Geisel, repercute ainda aí aquele assunto que a gente tratou aqui relacionado à compra de cestas básicas, né? Aquela compra de milhões aí por parte do governo do estado. Boa tarde, Geisel. Boa tarde, Adalberto, caros colegas, pessoal de casa. A gente vai relembrar aqui o valor, né, do montante. R$ 37.995.000 para a compra por demanda de 500 mil cestas básicas da empresa chamada Agile Corp, sediada, conforme trouxe nossa amiga Kate aqui, no estado do Rio de Janeiro. Adalberto, eu me ocupei de ontem para hoje de fazer o levantamento para ver até que ponto existia alguma coisa que pudesse a gente fazer algum comparativo de mercado. E veja bem, eu tenho alguns números aqui, porque no Diário Oficial não ficou claro. Por favor, volta aqui comigo, o meu querido Tiago. Não é referente a essa página aí, não. Deixa aqui comigo. Vamos lá. O Diário Oficial, que trata, e nós mostramos ontem aqui, dessa compra de 38 milhões de reais,
não tem lá a descrição dos itens. Então fica até difícil, né, Kate, da gente fazer um comparativo, porque se você pega 37.995.000, divide por 500 mil cestas básicas, dá R$ 75,99. Aí é possível dizer se isso é caro ou é barato? Não, porque não sabíamos os itens. Dificulta o entendimento. Dificulta o entendimento. Pois bem, eu consegui acesso ao documento que traz todos os itens que compõem a tal cesta básica que o governo vai comprar por R$ 75,99. Me permitam colocar o óculos, um pacote de 1 quilo de açúcar, 2 pacotes de 1 quilo de arroz, um pacote de biscoito salgado, um pacote de café de 200 gramas, 1 quilo de feijão carioquinha, 2 pacotes de 500 gramas de macarrão semolado, um óleo de soja, uma lata de sardinha em conserva de 125 gramas, 1 quilo de farinha de mandioca, um pacote de composto lácteo e um pacote de flocos de milho. R$ 75,99. Cesta cara. Essa cesta básica, com os mesmos itens e a mesma quantidade, sabe quanto eu consegui fazer ela hoje num supermercado da cidade? Sabe quanto? Vamos lá, deixa eu chamar aqui para vocês. Quanto foi que eu consegui hoje essa cesta básica? R$ 69,48. Os mesmos itens, a mesma quantidade. 11 itens, sendo apenas 2 dobrados, que são 2 quilos de arroz e 2 macarrão sêmola. R$ 69,48. Eu consegui no varejo. É isso que eu ia perguntar. Isso no varejo? No varejo eu consegui formar a cesta básica por R$ 69,48. O governo do estado vai pagar R$ 76 nessa cesta. Vamos lá, eu vou trocar os números aqui para você. Se o governo comprasse no valor que eu consegui fazer hoje no supermercado, em vez de 38 milhões, custaria 34.740.000. É uma diferença de 3.255.000. Significa que se o governo me der 38 milhões de reais, eu entrego para ele as 500 mil cestas básicas e consigo de lucro 3.255.000 reais. Não precisava nem comprar lá da empresa do Rio de Janeiro. Eu consigo comprar aqui e entregar para o governo e ter um lucro de 3.255.000. Mas, se o governo quisesse comprar aqui, gastando esses 38 milhões, compraria não 500 mil cestas básicas, mas 546.848 cestas, ou seja, 46 mil cestas a mais. A cesta de... Vou repetir. A cesta de R$ 75,99 que o governo está comprando numa empresa lá do Rio de Janeiro, eu consigo comprar hoje, num supermercado da cidade, por R$ 69,48. E tem um detalhe que eu acho que é importante dizer também, isso sem barganhar o valor menor. Porque comprando em quantidade. Compra em grande quantidade, você tem um valor até melhorado aí nessa história. Ou seja, daria para aumentar essa quantidade, já que a finalidade é distribuir cesta básica, né? Se o governo do estado quiser comprar comigo, Kate, tô vendendo as cestas a R$ 69,48, hein, governador Brandão? Pode comprar comigo e me pague os mesmos 38 milhões que eu ainda consigo lucrar 3.255.000. E é dono de casa, hein? Sabe o que está falando. Dá para abastecer em casa. Mas olha, o curioso, boa, né? deixa rapidinho eu colocar, já que ele está falando aqui do imperador, do DP, né, que também é conhecido assim. O mais curioso é que na terça-feira, um dia antes da prisão, né, pela Polícia Federal, em razão aí da operação que estava investigando fraude de licitação, ele estava no governo do estado fazendo negociações ainda, tratando de serviços lá. Inclusive foi registrado um encontro lá com o vice-prefeito de Satubinha, né? Vamos colocar rapidinho aí a imagem, Tiago? Olha aí a imagem, pois é. Essa imagem, esse registro foi feito aí... Já que você está falando de compras, né, do governo, de gastos com o governo. Aí é oportuno falar, foi lá na sede da Cinfra, né, da Secretaria de Infraestrutura do governo do estado, e por lá ele estava tratando de assuntos pertinentes aí, a prestação de serviços dessa empresa, que é a Construservice, né, que presta serviços aí milionários para o governo do estado. E na imagem aí o vice-prefeito lá de Satubinha, né, o Cássio Giordani, que também estava tratando com ele sobre, articulando aí, né, também serviços de pavimentação lá para a região. Então, tá aí o registro feito um dia antes, lá na sede da Cinfra, no governo do estado. Né? Na terça-feira. A operação foi na quarta, foi ontem, né? E ontem mesmo, durante a operação, o Diário Oficial já publicou, inclusive, tem um outro contrato. Vamos colocar rapidamente aí? Aquela imagem, Tiago, que você colocou ainda agora. Rapidinho aí, já para a gente ganhar um tempo Aquela imagem aqui. anterior que você colocou ainda agora. Já é de um contrato. Já é do contrato ontem, que foi publicado
publicado ontem no Diário Oficial da União. Quer dizer, no mesmo dia da operação da Polícia Federal. Mais um contrato milionário, diga-se de passagem. 22 milhões de reais. Esse aí, ó, perfeito. Mais de 22 milhões de reais para quê? Pavimentação de ruas da zona urbana, zona rural, lá de Santa Inês. Ou seja, apenas de um município, Santa Inês, esse contrato aí, portanto, mais uma celebração de contrato no valor de mais de 22 milhões lá para Santa Inês, e é a mesma empresa envolvida, portanto, aí, que tem como dono o imperador, o DP, que foi preso pela Polícia Federal durante a operação. É curioso, né? No mesmo dia. É verdade. A gente volta a falar sobre esse assunto também daqui a pouquinho, depois do intervalo. Os colegas têm outros complementos aqui a fazer também sobre isso, mas a gente vai precisar fazer um intervalo agora. A gente vai para o intervalo e aí na volta a gente vai mostrar também que o PROCON, enfim, né, começou a fiscalizar os postos da capital. Já estava na hora, o pessoal cobrando, a gente também aqui, né? E a Imperatriz aumenta os casos de Covid, minha gente. A situação não está fácil, não. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Uma hora mais 44 minutos, de volta o Jornal da Difusora em sua primeira edição, aqui no rádio, também na TV. E obrigado pela audiência, que é grande demais, gente, no estado inteiro. Gisele Marques, Kate Almeida, John Coutrin e Eduardo Ericeira estão aqui respondendo presente a chamada, os 4 aqui hoje, tá bom? 1 hora mais 44 minutos, 1h44. Deixa eu dar um recado para você. Você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pertinho da praia e, olha, pagando prestações que cabem no seu bolso, hein? Chegou a sua hora porque o Costa Laçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. É isso mesmo. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Ou então você aponta agora mesmo o QR Code aí que está aparecendo na tela para quem está com a gente na televisão, né? E fala imediatamente aí com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Laçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Vamos agora ao vivo fazer o nosso giro pelo interior do estado. Lá em Caxias, o IBGE está realizando o treinamento das pessoas que vão trabalhar aí no Censo 2022. Zé Carlos está ao vivo com a gente aqui. Zé Carlos, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. É isso mesmo, Adalberto. Esse treinamento está acontecendo no auditório da UEMA e segue até amanhã. As visitas aos domicílios, né, que é a atividade de fato do IBGE, do Censo, vão acontecer em agosto. O Censo é uma radiografia da população brasileira, que vai extrair informações essenciais para a formação das políticas públicas de educação, saúde e de outros setores. A nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do IBGE aqui em Caxias. Vamos ouvir. Estamos treinando a última etapa, que é o recenseador, treinamos supervisores, agora estamos recenseadores. Esses que vão bater de porta em porta, para recensear a população de Caxias, entendeu? A partir do dia 1º de agosto. Espero que a população de Caxias compreenda e receba bem os nossos recenseadores. É isso, Adalberto. O IBGE vai dizer quantos somos aqui em Caxias e como somos, né? Como está dividida a nossa população, homens, mulheres, crianças, falar da religião, fazer diversas perguntas, como sempre acontece nas ações do IBGE, que é feito a cada 10 anos esse censo demográfico. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Até amanhã. Falamos ao vivo direto de Caxias. Vamos para a Imperatriz agora, gente, porque os casos de Covid aumentaram lá na segunda maior cidade do estado, hein? E a rede de enfrentamento à pandemia está intensificando as testagens. Não é isso mesmo, Marcelo Júnior? Boa tarde. Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Houve um acréscimo de casos positivos do novo coronavírus nos últimos 15 dias aqui na cidade de Imperatriz. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, essa elevação de número de casos foi de 30%. Por isso, a luz de alerta acendeu aqui no município. A prefeitura, então, tem reforçado medidas orientando a população para os cuidados sanitários de proteção à Covid-19. Também aumentou aqui na cidade os pontos de testagem. Agora são 6 locais onde as pessoas com sintomas gripais podem realizar esse teste de forma gratuita. Além disso, está tendo um reforço na orientação na campanha de vacinação. Já estamos com a 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 18 anos.
Nós conversamos com o secretário municipal de governo, Eduardo Soares, que é o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Imperatriz, e ele falou a respeito do cenário atual da pandemia da Covid aqui em Imperatriz. Temos pessoas em leitos de UTI na rede privada, em Santa Mônica e na Unimed, né? Não temos pessoas em UTI, tem apenas 2 pessoas em leitos clínicos na Unimed. Na UPA São José, que temos leitos clínicos lá, tá zerado, não temos nenhum paciente. Então, a situação, elas são distintas. Casos nós temos 29% de positivação. Nos últimos 15 dias, testamos fizemos mais de 5 mil testes. 29% desses 5 mil testes deram positivo, mas 71% foi negativo. A situação agora é porque nós temos um ambiente de vacinados, população com a taxa de vacinação boa, do ponto de vista dos adultos, mas da situação infantil, as crianças ainda a adesão não é a esperada, né? Esperamos que os pais se sensibilizem, né? Que levem suas crianças, seus filhos a vacinar, para que a gente tenha cada vez mais uma cobertura vacinal melhor. É por conta dessa vacinação que hoje não temos registro de óbitos na nossa cidade, tanto dos nossos idosos quanto do público em geral. Mesmo com o acréscimo de casos registrados aí nos últimos 15 dias, a Prefeitura ainda não tem restrições com relação à pandemia da Covid-19 aqui no município. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouquinho vai começar o Jornal da Difusora em sua primeira edição no Imperatriz e Caxias também, viu? E olha só, apesar do atraso, o PROCON começou a fiscalizar o preço dos combustíveis aqui na capital. Bial Mendes foi conferir. Após quase um mês da aprovação da lei do ICMS no Congresso Nacional, o Maranhão reduziu na semana passada em 18% a alíquota do imposto sobre a gasolina. Hoje pela manhã, o PROCON fiscalizou postos de combustíveis na Grande Ilha. Desde o início da redução da base de cálculo do ICMS, o PROCON Maranhão vem monitorando o preço praticado pelos postos em todo o estado, né? Então, ao total, a gente teve aí no último mês, nos últimos 30 dias, 3 reduções, e essas reduções elas devem chegar ao consumidor. A primeira redução foi na base de cálculo do ICMS. A base de cálculo estava em torno de R$ 5,60, um valor já congelado pelo governo do estado, e agora no início do mês foi determinada essa redução para em torno de R$ 4,60. Então já é uma redução de 20% da base de cálculo do ICMS, o que impactaria numa redução aí de 38 centavos na bomba, né, em média mais ou menos. Depois foi reduzido também a alíquota do imposto, né, que era de 30,5, caiu para 18, uma redução de 40% da alíquota, o que é estimado uma redução de mais 60 centavos, 59, 60 centavos aí ao consumidor final. Acho um verdadeiro absurdo. E também não acredito que vai baixar, pode até baixar na Petrobras, mas é insignificante, baixa centavos e nunca vai chegar no consumidor, porque essa é a prática normal desse pessoal. A redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis no Maranhão é válida apenas para a gasolina. O etanol e o diesel não estão integrados, uma vez que a alíquota do ICMS já era de 18% no estado. Situação complicada. Já abasteceu aí mais barato, Eduardo Ericeira? Adalberto, já consegui, mas é como eu estou lhe falando. Mas não nesse patamar que deveria estar, né? Não, e o próprio representante do PROCON disse que teria que baixar aquela base que a gente deu ontem, né? Ele já vem falando que é de 60 até 90 centavos. Ele falou 59 centavos, mas está próximo aí do que a gente havia dito. Fato é que essa fiscalização já veio para ontem, a gente já veio denunciando aí, depois de tanta provocação. E fato é também que de ontem para hoje, já olhei também alguns postos aqui pela cidade, já baixando para aquele limite que a gente acha que já está mais ou menos dentro da normalidade, que seria 5,80 e pouco, alguma coisa, vários postos já baixados. Mas desde ontem, como eu havia dito, tinha posto cobrando aqui na capital São Luís, interior do estado, essa fiscalização tem que chegar, que o Gisele trouxe ontem, Alcântara estava se cobrando mais de R$ 7,00 no preço da gasolina. Fato é que tem que ter fiscalização mesmo, não só aqui nos postos da região metropolitana, Grande Ilha, mas também no interior do estado, que tem posto que está cobrando, sem respeitar esse ICMS dos 18%. Agora a Kate já conseguiu, né, Kate? Abasteceu. Mas... Claro que não, né, Adalberto? Olha, eu fico impressionada, eu não tenho outra palavra para colocar. É como é que Maranhão é esse aí que o representante do PROCON está destacando? Que Maranhão é esse? Porque não é esse aqui.
Quando ele fala aí sobre a primeira suposta redução que foi feita, na prática isso não aconteceu. Que primeira? Aqui ele colocou, né? Aqui ele colocou. Agora, o detalhe é que o PROCON só agora colocou a cara na rua, agora. Culpa Depois, tua. Exata, culpa tua Kim. também, culpa de todo mundo, a imprensa séria, que anda denunciando esse assunto. Porque é inadmissível você ter uma lei que foi sancionada pelo próprio governador, do qual o PROCON faz parte, é da gestão, e até agora precisou todo mundo levantar a voz para que ele fosse para a rua para fiscalizar. Agora, fiscalizar o quê? Porque presta atenção, nós temos aí 2 valores que precisam ser fiscalizados. 2. Não podemos esquecer que foi anunciado, inclusive, uma redução de 20 centavos em relação ao combustível, à gasolina. Então, se tem que baixar, então o PROCON tem que estar na rua fazendo isso. Não é só na capital, não é só na região metropolitana, 217 municípios, o PROCON tem que dar conta. Afinal de contas, não é o ente fiscalizador, então tem que ir atrás, porque já era para ter começado antes. Mas aí estava, eu acho que um pouco entretido aí nessa história de entregar cesta, em adquirir cesta, e esqueceu de fazer o dever de casa. O fato que esse Maranhão, que foi colocado pelo representante do PROCON, não é esse aqui que a gente vive não, viu? Tem que gastar muita sola de sapato ainda para poder fiscalizar aí esse preço final para o consumidor. A gente vai... O próprio, a gente cobrou ontem mesmo dos deputados, né? O próprio Duarte hoje se pronunciou. Ele disse, viu, Kate, que o valor tem sido diminuído é de R$ 1,17. R$ 1,17, segundo o Duarte, não é? Ele diz aqui, qual é o cálculo que ele faz? Diz que é 97% do ICMS e 20% que a Kate falou aí, o segundo valor, né, da Petrobras, que dá 1,17 nas contas do Duarte Júnior. Ele ainda pede aí que as pessoas façam denúncias ao PROCON nos postos que não tiverem ainda baixado. É para fazer o serviço do PROCON, então, né? E só para atualizar, ontem nós falávamos aqui, uma pesquisa nacional mostrando que o Maranhão é o estado que menos reduziu em 76 centavos em relação aos outros estados, e eu não estou falando do Rio de Janeiro, que foi o que mais reduziu, em 1,76, o Maranhão está longe de alcançar R$ 1,32 dos outros estados. Está longe, porque é só 76 centavos reduzido até agora. Estamos em cima da hora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Sobre essa questão dos combustíveis ainda tem um outro aspecto que precisa ser observado, que é saber se o sistema já foi arrumado, se já arrumaram o sistema para na nota fiscal ver aquilo que a lei exige, lá na que é conta do, o valor que fica, na conta do sistema, qual o valor isso, do né? imposto, o percentual do imposto federal, que lá é 0, e do ajustar, estadual hein? também, né? Vamos É, saber se... tem que A gente vai abastecer, vai pegar a nota fiscal e rapidinho vai se ver aí se já foi ajustado ou não, né? Eita, 1 hora mais 55 minutos. Agora a Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Secretaria de Saúde de Pedreiras está levando até a zona rural de Pedreiras o programa Saúde em Casa. O programa Saúde em Casa é um programa de atendimento domiciliar para acamados. Nós trabalhamos com o pessoal da cidade de Pedreiras e dos povoados. E a partir de agora, do mês de julho, começamos a fazer os atendimentos na UBS uma vez por mês com os nossos profissionais. Por quê? Porque sentimos a necessidade, vimos a necessidade do pessoal do povoado e a dificuldade de se locomover até as nossas UBS na cidade. Então, uma vez por mês, o Saúde em Casa vai estar nos povoados, dando continuidade aos atendimentos que começaram. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. Olha, o Sistema Difusora preparou uma programação especial que vai ter início dia 25, contando com um programa repleto de atrações e diversidade. O Verão Difusora está chegando e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Fica ligadinho, então, aqui com a gente, em um oferecimento Uninasal. Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninasal.
Vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo da volta. Lupe confirma a presença na convenção do PDT na próxima semana aqui em São Luís. E ainda, rodoviários ameaçam novamente paralisação do sistema de transportes da capital. A gente volta em instantes. Instantinho só. 2h01. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Estamos juntos e vamos assim até as 2h15 da tarde de hoje, com informação dos bastidores da política, os corredores do poder. Na bancada, John Coutrin, Geisael Marques, o Faz Conta, Kate Almeida e Eduardo Ericeira. 2h e mais 1 minuto. Rapaz, esse cara é bom de conta, viu? Seja Geisael. 2h mais 1 minuto, 2h01. Você ligado com a gente. Atenção, hein? Olha, você imagina só, você ter acesso a atendimento médico de qualidade na palma da sua mão, hein? Sem precisar pagar, por exemplo, plano de saúde, hein? É isso mesmo. A Dr. Home BR levou a medicina para dentro do seu lar. Você não precisa mais sair de casa para receber atendimento médico particular de qualidade, hein? E, olha só, esquece enfrentar a fila, viu? Na Dr. Home BR você não precisa esperar para ser atendido. É tudo na hora, gente. Basta você se cadastrar no aplicativo da Dr. Home que você terá um hospital inteiro à sua disposição. E olha, por apenas R$ 59,90 por mês, você terá acesso à saúde de qualidade com médicos disponíveis 24 horas, ambulâncias para urgências e emergências, consultas odontológicas, atestado médico, desconto de até 80% em exames, medicamentos e muito mais, hein? Vai, chama no WhatsApp 984849090, Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso, viu? 2h mais 2 minutos, 2h02. Olha, os rodoviários ameaçam cruzar os braços da capital na próxima semana. A decisão foi confirmada em entrevista coletiva à imprensa agora pela manhã e a gente acompanhou. A coletiva foi concedida pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, que revelou a possibilidade de deflagração de uma nova greve no sistema de transporte público de São Luís. O motivo é o não cumprimento por parte dos empresários de uma lei municipal que assegura a permanência dos cobradores nas funções. Saiu uma lei que tem que permanecer os cobradores. Então a gente vem, desde essa época para cá, dando tempo para as empresas, dando tempo para a própria prefeitura, para a SMTT, já tivemos reuniões com a SMTT, já pedimos através de documentações a regularização dos cobradores, né, dentro dos ônibus e até agora nada. A lei municipal sancionada em fevereiro desse ano proíbe que motoristas acumulem a função de cobrador, mas essa prática tem se tornado comum. Usuários reclamam dos transtornos e também da demora, em razão das várias linhas de ônibus circularem hoje na capital apenas com um único rodoviário, desempenhando as duas atividades. Bem complicado. Demora? Também, demora muito. Porque ele tem que passar o troco. Exatamente, e chegar na partida também é um pouquinho demorado. Geralmente nos ônibus que a gente pega só tem um motorista, não tem um cobrador, fazendo duas funções, né? Isso em qual? Por uma. Parar para passar o troco, aí mais risco de acidente, porque eu acho que a pessoa ela não sabe se ela dirige ou se ela vai pegar o dinheiro da mão do passageiro, né? Até o momento, entre 600 e 700 cobradores já foram desligados do trabalho. Marcelo Brito aguarda até o fim dessa semana um posicionamento do Sindicato das Empresas de Ônibus 7 para que apresente um plano que garanta a volta dos cobradores. Se isso não acontecer, os rodoviários poderão cruzar os braços em São Luís já a partir da próxima semana. Ficaram deles se reunir, tá? Eles lá, empresários, fazer a assembleia deles e dar uma resposta para a gente, tá? Ficaram deles se reunir e dar uma resposta para a gente. Não acredito muito que venha alguma resposta, porque já demos muito tempo para eles nada de resolver a nossa situação. Então, se não tiver uma resposta na sexta, na segunda, nós vamos nos reunir, diretoria e a classe trabalhadora, né? E vamos aqui deflagrar greve com os prazos legais de greve e espero que a população venha nos ajudar nesse sentido de combater esses empresários a querer fazer o que querem aqui nessa cidade.
Nós vamos acompanhar. O espaço fica aberto aqui também para o Sindicato das Empresas de Transporte para se manifestar a respeito desse assunto. Foi hoje pela manhã a coletiva, portanto, no Sindicato dos Rodoviários. São 2h mais 5 minutos, 2h05. Olha, vem aí o Festival Maranhense de Cachaça, hein? Que terá transmissão exclusiva do Sistema Difusora. Festival Maranhense da Cachaça está se aproximando. Anote aí na sua agenda. De 28 a 30 de julho, você tem um encontro marcado aqui no Sistema Difusora. No evento, você vai encontrar fabricantes e distribuidores de cachaças locais e uma programação repleta de atrações. Mastruz com Leite, Mesa de Bar, Tom Kleber, Fernando Franco, Panda e Lucas Seabra. Continue ligado em nossa programação e não fique de fora desse grande evento. Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sind Bebidas MA, com realização Sistema Difusora, apoio Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Fiema, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. São 2h mais 7 minutos. A gente falou ainda há pouco, vai acontecer hoje, daqui a pouco, né? A primeira convenção do partido, no caso é o MDB, em relação às eleições de outubro. Kate Almeida, semana que vem, o calendário está cheio, a gente já mostrou por aqui. E o PDT, inclusive, confirmando aqui a vinda do Lupe, Kate Almeida. Exatamente. Semana que vem a programação é intensa aí de convenções. E, portanto, no dia 29 está marcada a grande convenção do PDT. O Lupe, inclusive, ao lado aí do senador Everton, fez um convite aí para que todo mundo participasse. A gente acompanha agora na TV e no rádio. Meus amigos, passando aqui para convidar todos vocês para a nossa grande convenção próximo dia 29. Faltam só 9 dias em Nhozinho Santos, em São Luís. Viu, Lupe? Tenho certeza, amigo Everton, que você é raiz. Você tem a história do Maranhão no teu coração, na tua luta, na tua vida. 9 dias para te colocar como candidato do PDT dessa grande aliança de salvação do Maranhão. De resgatar a história de Jacques Solar, de Neiva Moreira, de Leonel Brizola e do povo que gosta de você. Vamos nessa eleição, irmão? Vamos sim. Estamos juntos por um Maranhão mais feliz. Dia 29, a partir das 16 horas, no nosso estádio Nhozinho Santos. O Lupe vai estar lá também. Valeu. Com certeza. É isso, está aí o convite feito, né? E que espera realmente receber centenas, milhares de pessoas de todo o Maranhão. O pré-candidato, né, senador Everton, que na oportunidade também ontem completou aí 30 edições do Maranhão Mais Feliz, encerrando, portanto, essa etapa aí lá na cidade de Codó, né, com uma verdadeira multidão que compareceu aí a esta última edição. Por falar em PDT, o partido oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O anúncio foi feito na convenção pelo presidente do partido. Por unanimidade foi aprovado o nome de Ciro Ferreira Gomes, candidato a presidente pelo PDT. Ciro Gomes foi governador do Ceará e ministro da Fazenda no governo do presidente Itamar Franco e da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Nas pesquisas de intenção de votos, aparece em terceiro lugar, atrás de Lula e Jair Bolsonaro. A campanha do candidato tem o slogan Prefiro Ciro, como uma alternativa à polarização. O fim do teto de gastos é uma das propostas da campanha. Vai ser revogado também nas primeiras horas do nosso possível governo. Trata-se, esse teto de gastos, de uma das medidas mais arbitrárias e elitistas já tomadas recentemente, porque corta apenas os investimentos na vida do povo e deixa completamente livres, intactos, intocados os juros absurdos pagos aos banqueiros. Ainda na área econômica, Ciro defende a revisão da política de preços da Petrobras vinculada ao mercado internacional e propõe uma reforma tributária, uma nova reforma da Previdência e a taxação das grandes fortunas. No plano político, é contra a reeleição. Eu vou propor a partir de mim mesmo o fim da reeleição, abrindo mão desse direito, sem acrescentar um só dia ao meu mandato. Será o fim dessa praga que está matando a democracia brasileira. Esta vai ser a quarta vez que Ciro Gomes concorre à presidência da República. A candidatura dele, pelo menos por enquanto, é apenas do PDT, mas o partido negocia coligações com outras siglas. O grande atrativo é a vaga de vice, que ainda está aberta.
O prazo final para a definição é 5 de agosto, último dia das convenções. Meu caro John Coutrin, o pastor Bel vai ser suplente do Roberto Rocha? Chegou ao fim aí a novela? Rapaz, fez tanta zoada, né, o pastor Bel? Gravou um vídeo na Chorou. semana passada. Chorou. Ele gravou um vídeo na semana passada. Gravou, chorou, se zangou, mandou recado para Luiz, tava Baixou a cabeça. disse que aquela coisa toda, não é? E eu pensava que realmente ele é em frente, né? O pastor Bel é candidato mesmo, estava apontando até bem nas pesquisas aí. Mas ontem... E legalmente ele podia. Podia, sem problema nenhum, podia ser candidato. Mas ontem, surpreendentemente, né, ele apareceu ao lado de uma foto com o senador Roberto Rocha, junto também com o presidente estadual do AG36. A AG36 é o partido do pastor Bel. Olha a foto aí, olha a foto. Tá a gente na TV. A gente vê aí a cara do Bel não muito animada, né? Eu percebi isso também, meio zangado ali. Dos três é o meio que... querendo largar a Tá com a cara mão. mais fechada, né? Até me mandaram a mensagem, acho que o pastor Bel foi pelo berço, viu? Foi pelo berço aí. Foi enquadrado, teve que ir. Mas, na verdade, uma articulação do Roberto Rocha, né? Que sempre surpreende também o Roberto Rocha, né? Sempre surpreende aí com as articulações. E ele conseguiu, portanto, trazer o AG36 para apoiá-lo. E, consequentemente, claro, o próprio pastor Bel. Aí o Roberto Rocha colocou lá que o pastor Bel seria um dos suplentes, né? Pelo menos o pastor Bel seja pelo menos o primeiro suplente, não é? Não seja o segundo suplente, mas seja o primeiro suplente aí da chapa do Roberto Rocha. E isso acaba, portanto, aí com uma confusão que foi criada, né? Porque o próprio pré-candidato a governador Laésio Bonfim, ele já tinha dado declarações que preferiria o pastor Bel ao Senado, que estaria acompanhando o pastor Bel, né? Que gostava do pastor Bel, porque o pastor Bel não tinha vergonha de andar com ele. E aí criou todo um celeuma, uma confusão muito grande aí, em que o próprio Aloysio Mendes chegou aí a insinuar que o Laésio Bonfim sairia do PSC se o Laésio não apoiasse o Roberto Rocha, ou seja, se o Laésio preferisse ficar com o Bel do que com o Roberto Rocha. Feito isso, o Laésio acabou cedendo, né? E disse que apoiaria o Roberto Rocha, e agora também um acordo aí para que o pastor Bel desista e apoie também o Roberto Rocha. Então, se desfez aí, Adalberto, né, pelo menos por enquanto, por hora, essa confusão danada que criou-se em torno do pastor Bel, do Laésio Bonfim, do Aloysio Mendes e do senador Roberto Rocha, né? Então, Roberto Rocha agora tem mais tranquilidade aí em relação, pelo menos, nesse grupo dele aí, liderado por ele, nessa frente, que eles chamam de frente de partidos aí, de oposição em torno dele. O pastor Bel, para quem não lembra, já foi suplente do Edson Lobão, chegou até a assumir como senador, na época que o Lobão saiu, se eu não me engano, o pastor Bel era o segundo suplente, né, do senador Lobão. O senador Lobão, o Edinho era o primeiro. Exatamente, ele era o segundo. Aí o Edinho saiu também e acabou o Bel assumindo por um pouco período de tempo, né? Mas chegou a assumir como senador, que espera-se também que ele tenha feito algum acordo desse tipo também com o senador Roberto Rocha, caso o senador Roberto Rocha ganhe, que ele tenha a oportunidade também de assumir, né, por um período, com a licença do Roberto em eventual vitória dele. Eduardo Ericeira, pessoal e rede de sustentabilidade, afinal é a tática eleitoral? Pois é, Adalberto, teve uma reunião essa semana entre representantes da rede também do PSOL, inclusive a foto aí da rede tinham pelo menos 2 representantes, a Jane Selma e também o Breno, e representantes exclusivos do PSOL de outros estados, Bahia, São Paulo, Sergipe. Eles estão afinando, né? O encontro de tática acontece no dia 5, já está definido, na hora de 8, mais ou menos até as 14 horas, pelo menos essa é a previsão. O local ainda a definir, eu tenho conversado aí com representantes dos 2 partidos, quando a gente tiver a certeza a gente comunica aqui. Mas está sendo definido o encontro de tática, parece que já está quase confirmado aí o nome do PSOL, encabeçando a chapa com o Enilton Rodrigues, como pré-candidato deve ser oficializado na convenção, e a Antônia Cariongo para o Senado Federal. Eu conversei com o Breno, que é porta-voz da Rede de Sustentabilidade, aqui no estado do Maranhão. Ele me disse que pelo estatuto, o estatuto libera isso, claro, eles são federados, a rede junto com o PSOL, mas pelo estatuto é possível que um partido acabe apoiando um outro pré-candidato, o estatuto permite isso. O Breno disse que a rede deve caminhar junto com o pré-candidato, o Everton, ao governo do estado, e que deve acontecer uma reunião interna pela Rede de Sustentabilidade para confirmar ainda, está sendo debatido, se no Senado vai apoiar o nome da Antônia Cariongo. Mas conversei com o Breno e o encontro a convenção deve acontecer no dia 5, das 8 às 14 horas. Ok.
Eu acabei de receber aqui o material do PSTU. O PSTU e o Polo Socialista Revolucionário vêm a público convidar para confirmar aqui terça-feira, 5 da tarde, no prédio do curso de História da UFMA, na Rua da Estrela, no Centro Histórico, próximo à Câmara Municipal, a sua convenção. A gente tem, inclusive, uma maranhense na chapa para a presidência, né, John Coutrinho? É a Raquel Tremembé? A Raquel Tremembé, ela é maranhense, indígena, né? É a vice na chapa da Vera Lúcia, candidata à presidência da República, viu, Adalberto? A Sônia Guajajara também já foi maranhense, foi candidata a vice também, na mesma chapa. Agora é a vez da Raquel, né? Ocupar esse espaço, muito importante, na chapa da Vera Lúcia, candidata a presidente pelo PSTU. Agora, o detalhe aí é que tem que prestar muita atenção a essas chapas, viu? E principalmente com destaque aí para a mulherada, porque a campanha precisa ser de fato feita. A gente até chegou a comentar aqui, lá em Arame, a história lá das 2 vereadoras que concorriam pelo PSOL, e aí por lá, 4 votos, custava R$11 mil. Essa história eu vou contar amanhã, porque a gente não tem mais tempo aqui. Mas essa história de candidatura laranja precisa ser observada muito bem, porque não dá certo. O percentual de vagas para as mulheres, eles precisam efetivamente ser realizados conforme tem que ser. E fiscalizados, inclusive. E vale lembrar que a maioria do eleitorado brasileiro é formado por mulheres também. E não adianta tu falar que dá abertura sem dar ao mesmo tempo, né? Vai lembrar que o nosso tempo foi embora e amanhã a gente está de volta 1h15 também. Viu? Uma boa tarde para todos. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.